E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu demorei um pouquinho para gravar, que eu acabei passando por uns momentos um pouco imprevistos, né? Meu telefone, que geralmente utilizo para fazer edições e tudo, tinha todos os meus projetos, né? Que eu utilizava o Photoshop Touch e tudo. E eu pensei, vou fazer mais um tutorial nesse estilo de explicação da TPL, né? Aliás, explicação da edição. E eu pensei, bom, vou fazer o tutorial e tudo, mas eu formatei o telefone e perdi todos os meus projetos. Complicado. Anos ali que foram jogados fora, mas enfim, foram 2 anos, né? Vários meses, mas enfim. Vou fazer por aqui mesmo e vou fazer os próximos tutoriais a partir dos próximos projetos que eu fizer no celular. Beleza? Hoje a gente vai ter mais um tutorial de explicando a edição, e a edição da vez vai ser essa aqui. Algumas pessoas disseram que queriam saber como é que fiz e tudo, fazer um tutorial dela, e de fato farei um tutorial nesse estilo, né? É um estilo que eu confeccionei, gostei bastante do resultado e estou trazendo aqui a explicação de como essa aconteceu. E logo logo a gente deve ter um tutorial também montando uma dessa. Acredito que essas duas abordagens devem ajudar a galera aí. Bom, como vocês podem ver, eu estou fazendo no computador, mas eu vou traduzir a linguagem para o celular, tá bom? Porque eu sei que a maioria utiliza o celular. Então eu já estou até abrindo aqui o meu Photoshop Touch e eu vou conversando com vocês agora, enquanto olho para o celular e falo a respeito das ferramentas no celular, tá bom? Como vocês sabem, eu utilizo a versão do Photoshop versão 1.7.7, mas tudo que eu vou falar para vocês aí vai ser aplicável na versão CC 2019, tranquilo? Vamos lá. Essa TPL aqui, ela funciona com base em um polígono central que eu utilizei como o ponto de partida para inserir a nossa imagem principal. Aqui vocês vão ver que eu tenho todas as minhas camadas, da mesma forma que no celular, só que no celular nós não temos grupos, tá? Então é como se eu tivesse com tudo isso aqui aberto, olha. Para vocês visualizarem como que seria no celular, seria desse jeitinho. Essa quantidade de camadas aqui. Uma quantidade bem grande de camadas. Então eu tenho 3 camadas de base, mais um monte de camadas aqui com os polígonos, onde eu colocaria imagens ou textos. Aqui tem as camadas de imagens, camadas de textos, tudo nessa ordem para poder respeitar bem a estrutura da edição. Aqui mais texto, né, minha assinatura. Isso aqui é o kanjizinho que eu coloquei. Acima dos textos eu tenho a primeira camada que eu inseri. E aqui depois tem a nossa textura, tá bom? Vou fechar aqui os grupos e vou explicar parte por parte, tá bom? Primeiro passo para fazer essa edição, qual foi? Primeira coisa que eu fiz para iniciar essa confecção aqui. Antes de explicar o início, falar para vocês aqui o que eu faço para botar os efeitos, né? Eu faço a edição, copio o mesclado, né? Vocês vão saber como é que faz isso no celular, né? Vocês vão ter tudo ali na tela, tudo dos projetos, as camadas. Vocês vão lá naquela opçãozinha na parte superior, em que vocês têm opções tipo selecionar tudo, inversão, difusão. Vocês vão colocar ali selecionar tudo. Quando vocês fizerem isso, vai ficar ali com o pontilhado em volta de todo o projeto, toda a região da edição. Vocês vão clicar naquela opçãozinha que tem recortar, copiar mesclado, e vão clicar em copiar mesclado para poder fazer isso que eu fiz. Então eu peguei toda a edição e colei ela aqui acima para poder trabalhar com os efeitos, botar um ajuste de níveis, um ajuste de curvas e tudo, saturação. Aqui, antes de mandar para o Photoshop Express, né, que é o que a gente costuma fazer, né? Mas beleza. Estou com um projeto em branco e quero começar a minha edição. Qual o primeiro passo?
habilitei, inseri primeiro o meu molde. Se você quiser saber como utilizar esse molde, se você caiu aqui de paraquedas, já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre como utilizar essa, esse molde aqui, né? O porquê que tem essa parte verde, porquê que tem essa parte rosa, a parte vermelha, a parte preta, o que que isso significa, no que implica, né, uma cor, no que implica a outra. Você vai lá em construção de TPL que tem essa explicação lá, beleza? Então aqui vou partir do pressuposto de que você já sabe como utilizar esse molde. Primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui o molde, para saber o limite exato dessa parte aqui. Deixa eu trancar aqui. Vou trancar para conseguir não mexer, tá bom? Mas enfim, a primeira coisa que eu queria saber é onde que começa exatamente a parte do destaque, que é aqui essa partezinha preta. Então, eu vim, coloquei o molde e depois eu fiz um polígono. Tirar um pouquinho da opacidade para conseguir ver por trás. O que eu fiz? Tava com o meu molde aqui. Primeira coisa, pintei o fundo todo de preto. Simples, né? Para fazer isso aí para vocês no celular mole, vocês vão pegar lá a opção de preencher e vão pintar com a cor. Aqui no Photoshop de PC também é fácil, vocês vão clicar na tecla G, que é correspondente aqui à lata de tinta naturalmente, né? Ou então vão clicar nessa ferramenta aqui, vão escolher uma cor, aqui a cor que quiser, vão clicar aqui no preto, deu OK e pintou. Show, deu um clique. Então pintei de preto, depois eu vim e criei um polígono. Opa. Criei um polígono desse tamanho aqui. Como é que você vai fazer o polígono? Pô, eu cheguei e vi o tamanho que eu queria mais ou menos. Vamos supor, eu quero até aqui mais ou menos. Para inserir a minha imagem. Só que tem que ficar exatamente na partezinha preta aqui, no início da parte preta. Então eu vou pegar a seleção, vou clicar na opção de menos de seleção. Que vai retirar a seleção e vou cortar esse pedacinho que passou da parte preta. Show! Tenho a minha parte feita aqui, onde eu já tirei o excesso da direita. Vocês vão ver que o tamanho que eu fiz foi esse tamanho aqui. Fiz esse tamanho aí. Inseri a imagem e depois eu coloquei um traçado ao lado. Vocês têm essa opção de traçado aqui. Botei o traçado para ficar com essa bordazinha cor de abóbora. A partir daqui eu já tenho a marcação exata de onde vai ficar a tipografia principal, que vai ficar aqui nesse lado esquerdo, os enfeites que eu colocaria aqui ao lado direito. Vou tirar a habilitação aqui do molde de TPL. E depois eu fiz uma borda simples aqui do lado direito. Fazer a borda também é tranquilo. Marquei aqui, preenchi dentro. E beleza, agora eu já tenho o espaço para eu trabalhar. Gosto de trabalhar com encaixes mais ou menos simétricos ou exatamente simétricos. Então, primeira parte de base da nossa edição aqui para você construir esse estilo já foi feita. Lembrando, pintou de preto. Depois disso, né, claro, tendo como base esse molde, né, colocou um polígono, inseriu a imagem ali dentro. Para quem não sabe como inserir imagem, tem tutorial aqui inserindo imagem dentro do polígono. Vocês vão ver aqui no canal também, é bem simples. Para o pessoal do PC ainda não fiz isso não. Mas aí fica para uma oportunidade posterior, beleza? Inseri aqui a imagem com traçado, coloquei a nossa barra lateral. Beleza, base feita. Os polígonos, é aquilo ali, né? Trabalho de formiguinha, paciência. Né? Eu costumo fazer da seguinte forma. Vou fazer uma camada vazia aqui para mostrar para vocês como que eu faço. Bom,
Imagina que eu estou lá no celular com uma ferramenta de seleção de polígono, aquela quadradinha mesmo. Eu pego e faço, por exemplo, um quadrado aqui. Um quadrado, certo? Vou até tirar a visualização para vocês verem. Fiz um quadrado. Agora eu vou começar a retirar algumas partes da seleção. Por exemplo, como vocês estão vendo, esse é o espaço para a tipografia principal, né? Eu vou deixar essa parte já apagada. Vou colocar aqui na opção de tirar seleção, a opção do menuzinho. Vou tirar. Essa parte aqui já não vou utilizar. Vai ficar para a tipografia principal. Vou tirando. Posso tirar mais um pouquinho. Beleza. Essa parte aqui vai ser para a tipografia principal. Então eu venho e vou selecionar os espaços que eu quero deixar sem sem a permanência do polígono, para fazer ele separadinho bonitinho. Isso aqui é um exemplo de como montar, beleza? Aí eu vou chegar aqui e vou preencher. Vai lá na opçãozinha do celular de preencher. Só pincelar a cor aqui. Ou então a opção de pintar, enfim. Vou pintar aqui que já está fácil. Aí você vai, depois de fazer isso, você vai retirar as bordas. De tudo ao mesmo tempo. Vim e apaguei. Aí se quiser eu faço a mesma coisa do lado esquerdo. Se você não quiser, você pode deixar encostando na parede também. Pronto. Temos um exemplo aqui de como inserir os polígonos. E você vai trabalhando como quiser, viu? Eu fiz um exemplo rápido aqui para vocês verem. E montei dessa forma. Tirei um pouco de seleção aqui. Tirei aqui embaixo. Outra forma de você fazer para ter os cortes mais iguais. Por exemplo, eu quero fazer esse tamanho aqui da divisão ser o mesmo tamanho. Tá vendo aqui que está um pouco desigual? Eu quero fazer ficar igual. Como que eu vou fazer? Cria uma camada vazia. Faz um polígonozinho curto qualquer, por exemplo. Eu quero que todos os cortes tenham esse tamanho aqui. Vou dar uma cor bem nada a ver para poder saber que esse é o polígono de corte. Beleza? Esse é um método que eu faço. Talvez muitos de vocês já façam isso, mas enfim, caso não façam, fica a dica aí. Botar um vermelhaço ou então um verde bem nada a ver. Bagulho bem Teletubbies mesmo. Certo? Esse aqui vai ser, por exemplo, um polígono de corte. Vou aumentar um pouquinho só. Beleza. Aí eu quero que todos fiquem com esse mesmo corte aqui. Vou duplicar. Eu apertei Ctrl J aqui para duplicar. Vou pegar mais uma aqui e vou duplicar. Por exemplo, quero que os cortes fiquem com esse tamanho. Agora que eu tenho os polígonos, essa parte onde está verde eu quero cortar. Beleza? Então, vou clicar aqui. Quero cortar aqui em cima. Eu vou selecionar os pixels. Vocês já sabem fazer isso, né? Selecionou os pixels. Tirou a visualização para ver. É o tamanho que eu quero. Tranquilo, show. Vem aqui e limpar. Vai na opçãozinha de limpar lá em cima.
que aqui no PC é só o delete. Vou até tirar a visualização do polígono para vocês verem. Cliquei aqui, tirei a visualização, limpar. Agora eu vou tirar a seleção, vi que já está cortado naquele tamanho ali. Então, é o que eu costumo fazer. Eu gosto dos tamanhos iguais, né? O tamanho dos cortes bem iguais. Então, eu crio essas setinhas verdes e vou colocando em tudo para poder cortar tudo do mesmo tamanho. Selecionei todos os pixels, tirei a visualização, vi se é isso que eu quero, dei meu delete, dei meu limpar, show. A partir daí, eu vou inserir imagem, vou inserir texto, vou inserir a parada toda que eu quiser. Beleza? Assim que se faz. Vou apagar essas camadas aqui. Vocês já viram como é que eu faço os polígonos, então. Aqui vocês podem ver que está igual porque eu fiz isso. Fiz duas setinhas verdes, ou azul, vermelha, tanto faz. Fiz uma setinha, um polígonozinho. Cortei aqui, cortei o negócio todo. O tamanho daqui é exatamente o mesmo tamanho daqui porque eu fiz esse processo. Então, beleza. Inserimos os nossos polígonos. Agora a inserção de imagem. A inserção de imagem foi bem simples. Peguei a imagem, movi para cima e fiz o processo de inserção de imagem no polígono, que tem ensinando aqui no canal. Então essa parte é simples. Se quiser saber, pô, como é que ele bota uma imagem aqui, tipo, tá cheio de imagem, como que ele fez isso? Vê aqui, inserção de imagem com polígono. Tem um canal aqui, tem um vídeo aqui no canal que é bem simples sobre isso, tá? E vocês vão pegar rapidão. Mesma coisa eu fiz aqui, certo? Beleza, inserção de imagem, ok. Depois, os textos. Cara, a questão toda aqui é a organização. Esse é o lance. É algo um pouco mais meticuloso, então vai exigir de vocês uma concentração, uma paciência que muitas pessoas não falam, não têm. No meu Pinterest, de vez em quando, a galera para e vê uma edição tipo estilo Ig Style, ou então vê uma edição nesse estilo de template aqui que eu criei e tudo, e fica, pô, cara, que paciência monstra. Pois é, a vida precisa ser paciente, né? Vai bater na gente, então a gente já testa aqui editando também sendo paciente. E hoje em dia pra mim é até tranquilo, já acostumei. Peguei e inseri aqui com a fonte Kokogusi, né? Gosto muito dela. Eu lembro que quando eu era mais iniciante, eu sempre via as edições daquele usando essa fonte, eu achava que ela utilizava de uma forma tão linda, tão bacana, tão top. Eu pensei, pô, cara, espetacular. O encaixe dela em formatos quadráticos, formatos poligonais, ela encaixa com vários... Ela é uma fonte muito versátil, então utilizei aqui alguns textos maiores, escrevi Kei Tsukishima, aí peguei e escrevi uma frase menor e reduzi, né? Claro, como é que eu faço o processo, para vocês saberem. Eu escrevo a primeira que é o cara que pediu edição para mim, a saco. Escrevi a saco, depois eu dupliquei, joguei para cá, mudei a fonte, dupliquei, mudei a fonte, escrevi o que precisava escrever, preenchi os espaços, ok. Fui mudando as cores, né? Peguei uma cor aqui do olho dele, uma outra cor aqui eu peguei do laranja, que é do... Caraca, como é que é o nome daquilo? Uniforme. Do uniforme da Karasuno, né? Pra quem assistiu aí Haikyuu, anime top pra caramba, recomendo. Acho que é o melhor anime de esporte que eu já vi, junto ali com Hajime no Ippo, enfim. Voltando pra cá, fui colocando os textos, você vê que é coisa bem simples que vocês já sabem fazer. Inserir texto, sempre respeitando a estrutura daqui. Vocês veem que a estrutura é quadrada? Por exemplo, vou fazer um corte para vocês verem como é que funciona aqui a minha forma de confecção. Calma aí, gente. Não. Perceberam, né? Jonathan se enrolou aqui. Mas tranquilo. Só para vocês verem aqui como é que funciona. A tipografia principal está nesse formato, né? Estão vendo aqui. Bem quadrado. Eu vou seguir tudo nessa mesma estrutura de quadrado. Por exemplo, eu vou escrever o nome do cara, eu vou colocar até completar a mesma estrutura quadrática de baixo.
as frases vão seguir a mesma estrutura. Esse exemplo aqui também, eu acho muito bacana, acho que fica bonitinho você colocar um polígono com textos dentro, coloquei um traçado aqui, ó, um pontilhado aqui em cima, enfim. E assim foi, certo? Mesmo esquema aqui, só que aqui em vez de pegar toda essa parte, opa, em vez de pegar toda essa parte aqui, eu peguei só a partir da parte que não está laranja, essa parte aqui, certo? E inseri as imagens, quero dizer, os textos na mesma estrutura. Aí você vai brincando com as posições, da forma que você quiser. Beleza? Coloquei aqui o enfeite de um kanji em cima de um losango. Coloquei mais textos aqui com mudança de cor, tal. Isso é uma coisa bem tranquila que você consegue fazer no Pixel Lab. Vocês já acredito que já sabem fazer, eu ensinei no tutorial de TPL intermediária como se muda a cor e tudo mais de duas palavras no mesmo texto, na mesma caixa de texto. Então, esse foi o trabalho de colocar os textos, pensando sempre na estrutura dessa parte. Temos aqui um bloco composto por imagem principal, e não vai ter trabalho a não ser a inserção na posição correta. Podem ver que o olho dele está encaixando direitinho aqui na parte preta, né, onde tem que ficar exposto na página principal. Aqui, estrutura quadrática seguindo. Por mais que eu tenha seguido uma estrutura quadrática, eu coloquei aqui 2 círculos e um texto que vai dar base, que não vai ficar fora do padrão também. Tranquilo? Depois de todo esse trabalho com texto, aí eu tenho uma parte um pouco mais chatinha. Vou habilitar aqui a imagem com um efeito para vocês verem. Vocês vão ver uma diferença muito pouca, mas eu mudei um pouquinho em algumas cores, mudei um pouquinho em algumas coisinhas aqui e acrescentei essa textura. É uma textura de polígono meio que com parede e coloquei por cima, dei uma mexida nos níveis dessa textura aqui, para ela não ficar muito clara em alguns pontos. Aqui na parte de cima estava muito clarona, deixava tudo esbranquiçado, e aqui ficava muito escuro, então eu fui mexendo nos níveis para poder deixar um aspecto um pouco mais natural. Aí a parte legal é que nessa faixa laranja ela vai dando umas nuances de claro de cima para escuro para baixo, como se estivesse batendo luz na parte superior da imagem. E esse foi o trabalho que nós fizemos nessa TPL. Só recapitulando do início. Primeira coisa, nós tivemos esse molde. A partir do molde, fizemos a nossa base aqui com a imagem principal primeiro e uma barra lateral que é decorativa. Depois disso, inserimos alguns polígonos, né? Deu trabalho pra caramba botar esses polígonos aqui. Vocês devem estar vendo, caramba, como é que ele pensou nisso? Cara, demorou muito. Eu fiquei um tempão pensando em como que ficaria melhor, qual tamanho, onde deixar, como fazer, como organizar. Demorei um bocado. Essa edição aqui demorou mais de 2 dias. Aí, beleza. Depois disso, coloquei os polígonos. Eu inseri imagem em alguns deles. Aqui, por exemplo, não inseri porque eu queria botar texto. Aqui queria botar texto. Aqui queria botar texto. Queria botar o kanjizinho. Inseri algumas imagens. Coloquei nossos textos aqui. Inseri. Coloquei alguns textos, né, que são japoneses aqui ao lado e tudo. Dá aquela conferida no molde para verificar se está tudo ok, para ver se os posicionamentos estão ok. Lembrando, TPL, tudo que for importante tem que ficar dentro do preto. Se ficar fora do preto já está errado. Então tem que ajeitar dentro do preto, senão vai ficar não visualizável direito. Como está escrito aqui, invisível no destaque e invisível no topo de destaque. Então prioriza o mais importante aqui. Beleza, conferi, copiei mesclado, colei mesclado aqui, colei tudo, né, que eu tinha copiado mesclado e coloquei por cima uma textura para dar um efeitozinho final. Esse foi o trabalho com a nossa TPL. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Dá uma comentada aqui se ajudou bastante. Os próximos comentários, os próximos tutoriais que eu quero fazer nesse estilo, pretendo fazer no celular. Esse aqui de hoje já seria no celular, porém tive esse impasse aí de apagar
animalmente, né, todos os meus projetos. Né, eu formatei, achei que tinha pegado os projetos, né, só que eu não peguei os projetos, então perdi. Então, sentar e chorar agora, né? Mas enfim, diz aí se foi útil para você, qual foi a experiência. Espero que seja proveitoso para todos, tá bom? Espero que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que estejam bem. E um abraço. Até a próxima, gente.